É bom estar com os irmãos e poder também compartilhar da palavra de Deus, dividir aquilo que Deus tem nos ensinado, né? Conforme o pastor João Versi disse, trabalhamos lá na primeira igreja batista de Atibaia. Eu sou um dos pastores da equipe pastoral lá de Atibaia, dou aula no Palavra da Vida também e temos investido em treinamento de pastores nesse Brasil afora, tanto na área prática, como foi esse treinamento do OPL esses 2 dias aqui em Boa Vista, como num outro chamado Núcleo Prega a Palavra, que nós vamos ter amanhã e depois lá na Igreja do Calvário. Estou aprendendo aí os nomes, né? Mas trago um abraço lá da primeira Igreja Batista de Atibaia, se sentam abraçados. Sou casado há quase 29 anos com a Vera Lúcia, como eu chamo de Verinha, todo mundo chama de Verinha também. Temos 2 filhas, a Letícia e a Patrícia, casadas. Letícia é casada com o Luiz Alberto, que está também se preparando para o Ministério Pastoral. E a Patrícia, que é casada com o Rafael. E a Patrícia está esperando a primeira netinha, tão novo assim, né? Mas a gente está vendo uma netinha aí, a Melissa chega no mês de abril, mês que vem já, está chegando aí, daqui 1 mês e pouco, vai ter choro novo na casa deles. No meu já passou o tempo, né? Então, a gente deixa chorar lá um pouquinho, mas é uma alegria estar com vocês. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 22. A minha versão da Bíblia é diferente da dos irmãos, mas é Bíblia. Gênesis capítulo 22. Antes de lermos o texto bíblico, eu quero fazer algumas perguntas para a gente refletir antes de lermos o texto da palavra de Deus. Primeira pergunta: qual o seu bem mais precioso hoje? O que você tem de mais valioso hoje? Sua casa? Sua moto? Conta bancária ou poupança? Aposentadoria? Cidade? TV? Móveis? Estudos? Carro? Emprego? Diploma, computador, celular, né? Hoje estão em voga, hein? Relógio, colar, brincos, pulseira, roupas, igreja. Qual o seu bem mais precioso hoje? Quais desses bens você tem mais facilidade de abrir mão, de renunciar, de entregar? Não, isso aqui eu tenho facilidade. Quais destes bens você teria mais dificuldade de abrir mão, de renunciar, de entregar? Vamos pensar um pouco mais. Qual a pessoa mais preciosa na sua vida? Sua mãe? Sua esposa? Namorada, noiva? Sua própria vida? Seu pai, esposo? Namorado, noivo, filhos? Qual dessas pessoas, qual é a pessoa mais preciosa na sua vida? Qual dessas pessoas você teria mais facilidade de abrir mão, de renunciar, de entregar? E qual dessas pessoas você teria mais dificuldade de abrir mão, de renunciar, entregar? Decisão fácil? Difícil? Se você tivesse que entregar algo no altar de Deus nesse instante, o que você teria mais dificuldade de entregar no altar do Senhor? Vejamos, amados, se a experiência de um personagem bíblico nos ajuda. O seu nome é Abraão, seu apelido, pai da fé. Vamos ler o texto de Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 18, diz a palavra de Deus: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão
e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminhavam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para molar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Amém? Deus abençoe sua palavra em nossos corações nessa noite. Corria o ano de mais ou menos 1920 a.C., lá em Ur dos Caldeus, 350 quilômetros a sudeste de Bagdá. O local era rico, populoso, próspero. Alguns estudiosos entendem que naquela época em Ur dos Caldeus já tinha até água encanada, uma população culta. E Abraão morava ali. Abrão, na verdade, era o nome dele então. E ele tinha 75 anos. Era casado com Sarai, mas Sarai era estéril, consequentemente o casal não tinha filhos. Foi quando Deus fez um desafio a Abrão, e esse desafio encontra-se em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, é um desafio muito interessante. Gênesis 12, 1 e 2, ora o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Foi esse o desafio de Deus àquele homem. Ele estava dizendo: Abrão, deixa no meu altar a sua terra, sua parentela, seus amigos, a sua casa, e eu vou fazer de você uma grande nação. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Abrão: eu vou te dar filhos, porque ele estava prometendo uma descendência. Ou seja, Deus disse àquele homem naquela ocasião: deixa tudo e eu vou te usar. Eu tenho um projeto de vida para você, eu tenho algo especial para a sua vida. E diz a palavra de Deus aí em Gênesis capítulo 12, versículos 4 e 5: assim partiu Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito,
E foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Ou seja, Abrão creu, Abrão obedeceu, Abrão confiou e partiu. Ou seja, ele abriu mão, ele entregou, ele renunciou. E nos próximos anos, se os irmãos lerem o texto, eu creio que já leram diversas vezes, no livro de Gênesis, nos próximos anos ele peregrinou pela terra prometida. Ele foi de um lugar, foi para o outro, daí teve uma ocasião de fome, ele desceu até o Egito, voltou do Egito, prosperou tanto que o rebanho cresceu, e o rebanho do sobrinho dele, Ló, também cresceu. Eles que tiveram que dividir, um foi para uma parte, outro foi para outra, e o Ló foi esperto, pediu a parte melhor. Só que no futuro daí não foi tão melhor assim, né? As consequências foram terríveis. Certa ocasião, Ló foi sequestrado, e aí Abrão montou um exército com seus funcionários, com seus peões lá, e ali são os verdadeiros 318, não os 318 que uma igreja inventou uns tempos atrás aí. E eles foram lá, resgataram, trouxeram de volta, e deram o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém, e foi abençoado. E a história foi passando e os anos foram passando. Lá em Gênesis capítulo 15, Deus reafirmou a sua promessa, a promessa de um filho, a promessa de uma descendência. Gênesis 15 fala de um pacto que foi firmado entre Deus e Abrão. Deus naquela época não tinha cartório, não tinha contratos. Deus então pediu que Abrão separasse determinados animais. Esses animais foram cortados ao meio, nesse sentido, uma parte para lá, uma parte para cá. E Abrão dormiu, e Deus passou sozinho, porque Deus é fiel, e Deus conhece a nossa natureza da infidelidade. Deus passa, porque se somos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. É da natureza do Senhor a fidelidade de cumprir. E aí continua a história, e apesar da promessa, apesar do pacto, no capítulo seguinte, Gênesis 16, Abraão resolve dar uma mãozinha para Deus. E toda vez que o ser humano quer dar uma mão para Deus, ele complica tudo, ele faz uma confusão. E ele então, Sara, já era Abraão, e Sara chega ali e fala: olha, eu não tenho filhos, você poderia ter um filho da minha serva Agar. E Abraão entra nessa, e eles têm um filho, ele tem um filho com Agar, vem Ismael. E ali começou uma pequena briga de família, que se perpetua até hoje, porque de Ismael vieram os árabes. Aí tem Esaú que participa na história também. E de Isaac, que viria a nascer depois, vem os judeus. Então aquela guerra, aquela pequena briga lá no Oriente Médio, ano após ano, é porque um homem resolveu ajudar Deus. Mas Deus é fiel, e Ele cuida tanto de árabes quanto de judeus, e tem um projeto para cada um aí. Deus é fiel, e Ele vai cuidando da história, até chegar em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, Deus reafirma, fala mais uma vez da promessa. Na verdade, em Gênesis 21, versículos 1 e 2, Deus cumpre a promessa. E diz a palavra nos versículos 1 e 2 de Gênesis 21: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Eles haviam esperado 25 anos. Sara, lá em Ur dos Caldeus, saiu de lá com 65. Agora ela tem 90 anos.
Ele tinha 75 e agora está com 100 anos. 25 anos de espera. Mas Deus é fiel e cumpre a promessa. E nos braços de um senhor de 100 anos e uma mulher de 90 anos tem um bebê. Você consegue imaginar aquela tenda, eu ia falar casa, né? Mas aquela tenda, aquela cabana, a alegria, o júbilo, a satisfação de ter um filho, ver ali o cumprimento da promessa do Senhor. Passam-se os anos, Isaac vai crescendo, criança, junior, chega adolescente, talvez 16 anos, um garoto com vigor, expectativa, esperança, até que começa Gênesis capítulo 22. A história chega em Gênesis 22. E o versículo 1 que nós lemos diz que Deus resolveu provar a fé, testar a fé de Abraão. Deus resolveu provar a confiança de Abraão em Deus. E Deus deu uma ordem no versículo 2 de Gênesis 22. Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Talvez alguém possa falar, mas Isaque, no projeto de Deus, Ismael, né? Mas no projeto de Deus, o filho da promessa é Isaque. Deus, por isso que é essa ênfase, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Era para não ter dúvida, é como se Deus estivesse dando, olha, fulano, RG tal, CPF tal, e dá todos os dados. Abraão, eu tenho um teste para você. Eu quero que você pegue o seu filho e me entregue em sacrifício no Monte Moriá. Deus não estava pedindo para Abraão enviar o filho para o campo missionário, nem para viajar para um país distante. Era para sacrificar, para ofertar em culto. Você consegue imaginar como ficou o coração de Abraão? O filho tão esperado sendo pedido em sacrifício. A Bíblia não narra esses detalhes, nós não sabemos, mas nós como pais, e mesmo que você não seja pai nem mãe, eu acho que você consegue imaginar isso. E o coração de Sara? Eu creio particularmente, aqui é uma interpretação minha, que Abraão não falou nada para Sara. Era algo entre Deus e Abraão. Entre Deus, Abraão e Isaque. Deus está trabalhando o coração dos patriarcas, dos homens escolhidos para serem os pais de uma nação, de uma família que viria a ser uma nação. Dessa nação sairia uma família, e dessa família sairia o herdeiro do trono de Davi, de quem viria o Messias, viria o libertador. Deus está trabalhando na vida, no coração daquele homem, na confiança, na dependência dele de Deus. Por isso que eu penso que foi entre Deus e Abraão, essa conversa muito séria. Mas diz o versículo 3 do capítulo 22, que Abraão obedeceu. Diz aí que de madrugada, provavelmente na madrugada seguinte, ele partiu. Chamou 2 funcionários, 2 peões, 2 que trabalhavam na casa dele, lá na fazenda. Chamou o filho, vamos passear, vamos dar um passeio, fazer uma viagem. Separou lenha, separou o fogo, não tinha fósforo como tem hoje em dia, né? Precisava levar uma tocha, alguma coisa assim. Pegou o cutelo, era um punhal, e eles partiram. E diz a palavra que ele foi para onde Deus mandou. 3 dias de caminhada, 3 dias andando, 3 dias pensando, 3 dias lutando contra as emoções, 3 dias lutando contra a razão. E aquela caminhada da fé. No terceiro dia, diz o versículo 5, ele deixa os empregados: vocês fiquem aqui, eu e o moço vamos até o monte, vamos adorar e voltaremos.
a confiança de Abraão em Deus. E lá em Hebreus, capítulo 11, naquela galeria dos heróis da fé, diz que a perspectiva é que ele cria que Deus poderia ressuscitar. Por isso a caminhada da fé, da confiança, Deus, eu vou obedecer, eu vou fazer a minha parte, e eu creio que o Senhor vai fazer os milagres do Senhor. E é assim que aquele homem caminha, e ele segue em direção ao Monte Moriá. E é interessante que ele coloca a lenha sobre os ombros de Isaque. Eu não sei se você consegue imaginar outro filho que centenas de anos mais tarde também levou sobre si o madeiro. E é interessante que em direção ao mesmo monte. E lá vai Isaque carregando sobre os ombros a lenha. Abraão conduz o fogo e o cutelo. Mas quando você tem um adolescente perto, poderá ter uma pergunta difícil. Ou pelo menos terá uma pergunta. E aí no versículo de número 7, Isaque vira para o pai e fala: pai, aqui está a lenha, aí está o fogo, aí está o cutelo, mas e o cordeiro para o sacrifício? Isso deve ter batido duro, fundo no coração de Abraão. Mas aí vem a resposta de fé, a resposta de confiança de Abraão: meu filho, Deus proverá. Ele é o provedor, Ele está no controle. Confia. É a palavra do homem ao seu filho. Versículo 9 diz que eles chegaram ao Monte Moriá, ergueram o altar, ou seja, eles precisaram escolher pedras, escolheram as pedras, carregaram aquelas pedras, amontoaram aquelas pedras, e não era um altar pequeno. Lembra-se que precisava caber um adolescente, não era coisa pequena, era coisa grande. Mas eles fizeram aquele altar, prepararam aquele altar, colocaram sobre o altar a lenha, e chega uma hora muito difícil: amarrar Isaque e colocá-lo sobre o altar. Agora uma pergunta: como que um homem de 116 anos amarra um adolescente de 16 anos? Um adolescente criado no campo, provavelmente alimentado com leite de cabra, forte, veloz. Como que isso ocorre? Eu creio, amados, que aqui foi a hora de Isaque se entregar. Foi a hora de Isaque se colocar nas mãos de Abraão, seu pai terreno, e nas mãos de Deus, o Pai Celeste. Eu creio que houve aqui uma submissão do filho aos cuidados do pai. Às vezes nós pensamos só em Abraão, mas eu creio que teve aqui também uma entrega de Isaque. Deus trabalhando no coração dos homens que Ele queria usar nos anos seguintes. E aí chega a hora mais terrível ainda. Ali no altar tem o filho amarrado, e no versículo 10 diz que ele ergue a mão para sacrificar o seu filho, o filho da promessa. Uma pergunta: você faria isso? Você confia totalmente em Deus? Uma frase para resumir a mensagem dessa noite é que a entrega total comprova a nossa total confiança em Deus. A entrega total comprova a nossa total confiança em Deus. Outra pergunta: qual o seu Isaque? Por que você está agarrando e não consegue pôr nas mãos de Deus? Sobre o que você não consegue estender o seu cutelo? Provavelmente Abraão ergueu o altar no mesmo local onde anos mais tarde seria levantado o templo de Jerusalém, no local Santo dos Santos, onde hoje é a Mesquita da Rocha,
e que um dia o templo será erguido novamente. Alguns outros entendem que é onde a cruz foi levantada, mas provavelmente foi onde o Santo dos Santos, onde Deus proveria e todos os sacrifícios de Israel seriam feitos anualmente. Mesmo local. Mas quando Abraão ergueu o cutelo, houve uma intervenção divina. Abraão, para. Os versículos 11 e 12 aí do capítulo diz: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Quando aquele pai levanta o cutelo, Deus fala: para. É interessante que aí fala do anjo do Senhor, provavelmente uma cristofania, uma manifestação pré-encarnada do próprio Cristo intervindo naquele momento crucial. E houve a provisão de um cordeiro, ali agarrado pelos chifres surge um cordeiro, e aquele cordeiro que é sacrificado no lugar de Isaac. E aí nos versículos 15 a 18, a confirmação da promessa. Entretanto, amados, quando Cristo foi levantado na cruz, não houve nenhuma intervenção divina. O sacrifício de Cristo na cruz foi completo para nos prover o perdão, nos conceder a salvação, nos conceder a fé, nos conceder a confiança exclusiva nele. Isaac foi poupado. No projeto de Deus, no plano de Deus, Cristo não foi poupado. Ele deu o seu unigênito em nosso lugar, nos substituindo ali na cruz do Calvário. Prova do amor de Deus para conosco. Mas voltando a uma pequena pergunta: qual o seu Isaac? O que Deus tem pedido que você entregue a Ele? Qual é o seu Isaac? A sua vida? Talvez você não tenha feito ainda uma entrega de vida ao Senhor Jesus, não tenha reconhecido a Cristo como Senhor e Salvador, e você tem segurado essa decisão. Ou seu Isaac é a sua família, ou alguém da família, seu trabalho, seus bens, algum pecado não confessado. Qual é o seu Isaac? Não se agrada a Deus sem correr riscos. Eu quero contar 3 experiências pessoais. Certa vez eu estava estudando esse texto, e eu pastoreava na ocasião uma igreja no interior de São Paulo. E eu tinha ido para lá para pastorear. Eu sabia que indo para lá a situação ia ser muito difícil. O pastor anterior havia adulterado, traumatizou e deixou a igreja numa confusão. Então, quando nós chegamos, a situação não estava nem um pouco fácil. E alguns que nós fomos confrontando para acertar, começaram a usar a parte financeira da igreja para nos pressionar. E eu fiz uma decisão diante de Deus, pensando nesse texto: Senhor, eu vou entregar o meu salário para o Senhor. Eu vou entregar o meu salário. E eu disse à igreja: o mês que não entrar, que precisa no orçamento, desconta dos meus honorários. E os 3 meses seguintes foram bem difíceis. E na época, isso já faz aí uns quase 10 anos, em 3 meses nós tivemos que entregar cerca de R$5.000. Foi difícil, mas para a vida das minhas filhas, que eram adolescentes, foi muito bom, porque Deus proveu, Deus sustentou
E foi bom elas terem essa experiência de vida. E para nós como família também. Deus aceitou o nosso Isaac. Ele não devolveu. Outra vez Deus usou esse mesmo texto para que eu entregasse o pastorado daquela igreja. Senhor, até que eu trouxe, eu vou entregar. E Deus aceitou aquele Isaac. Não me devolveu aquele Isaac. Outra ocasião, uma senhora, eu tinha compartilhado esse texto, e uma senhora lá no litoral paulista, ela fez uma entrega do Isaac dela, eu não sabia. Passados uns tempos, eu soube que o Isaac que ela tinha entregue era o filho que faleceu dias depois da entrega que ela fez. Por que eu digo isso, amados? Eu menciono isso para dizer que às vezes, ao entregarmos certas coisas ou certas pessoas, uns Deus devolve, outros Deus não devolve. Para Abraão ele devolveu. Em outras ocasiões, como o próprio Cristo, ele não devolveu. Mesmo assim vale a pena. Ou seja, nós temos que entender que ao entregarmos algo nas mãos de Deus no altar do Senhor, umas coisas ou pessoas ele pode devolver, outras ele pode não devolver. A nossa parte é entregar. Se Deus vai devolver ou não vai devolver, isso é competência dele. Isso está debaixo da soberania dele. A nossa parte é confiar, crer, depender, é dar o passo da fé. Como Deus vai fazer, isso é competência exclusiva dele. Mas isso ele faz de forma que o seu nome seja engrandecido, o seu nome seja glorificado, o seu nome seja honrado. Então a nossa decisão é entregar, é confiar. É Deus quem deve decidir se vai aceitar ou vai devolver. Qual o seu Isaac? Qual o seu Isaac? Eu quero convidá-los, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e que você ore por você. Não ore por ninguém, não pense em ninguém, é você e Deus. Peça que o Espírito Santo de Deus sonde o seu coração. Tem algo que Deus tem pedido a você, que você está com dificuldade de colocar no altar do Senhor, nas mãos do Senhor, de confiar, de depender do Senhor? Talvez seja algo difícil de entregar, você tem relutado. Peça que Deus, do seu imenso poder, lhe ajude, lhe dê a coragem, força para tomar essa decisão. Ainda sentado, de cabeça baixa e olhos fechados. Se você tem tomado uma decisão, eu gostaria que você, com uma atitude diante de Deus, você se colocasse em pé. Eu quero estar orando por você, pedindo que Deus esteja cuidando. Você tem tomado uma decisão de entregar um Isaac,
nas mãos do Senhor. Você quer fazer isso de forma mais nítida? Onde você está? Se coloque em pé. Com essa atitude você está pedindo a misericórdia, a graça de Deus, a força do Senhor, para lhe ajudar nessa decisão ou indecisões. Ó Pai, obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, o Teu amor para conosco. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai. Nós queremos ter uma vida que honre e glorifique Teu nome a cada dia, ó Pai. E agora, de uma maneira muito especial, eu quero colocar diante do Senhor a vida desses meus irmãos, das minhas irmãs, que se colocam em pé diante do Senhor. O Senhor sabe a decisão, a entrega de cada um. Por isso eu peço ao Pai o Teu consolo, o Teu conforto, o fortalecimento do Senhor, para que permaneçam firmados no Senhor, crendo, confiando e dependendo do Senhor. Talvez alguns tenham tomado decisões mais simples, outras mais difíceis, mas independentemente, ó Pai, cuida de cada um com a Sua graça e a Sua misericórdia. Aos demais também, ó Pai, eu peço por cada um de nós, continue cuidando de nós, ó Pai. Queremos viver diante do Senhor de uma maneira agradável, uma maneira, ó Pai, de alegrar o Seu coração. Queremos andar nos Teus caminhos, fazendo a vontade do Senhor, ó Pai, a cada instante, em todas as áreas de nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Pai, obrigado pelo desafio da Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra nos confronta, nos exorta, nos consola. Obrigado porque o Teu Santo Espírito que habita em nós nos conduz nas decisões que precisamos tomar diante do Senhor. Louvado e engrandecido seja o Seu nome. Nós oramos clamando a Tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, pastor.